Quer vir? Paz seja convosco. Amém. Ele está no meio de nós. Louvamos a Deus por mais este dia, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá. Estarmos na sua casa, nesse 13º aniversário da nossa igreja, em que eu tive o privilégio de carregar no colo, exceto Gabriel e Daniel. O resto dos pequenos, claro, a maioria ficou no meu colo. Também o Cauã também não tive essa oportunidade, não. Lembranças, elas são interessantes. Elas podem nos levar a momentos bons ou ruins. Momentos de festa, momentos de luto. Nossas lembranças se referem a pessoas, a locais, a situações. Mas quando nós saímos do plano natural e temporal e adentramos no plano espiritual e eterno, nós temos a pessoa de Deus, o ser de Deus como referência. Ele é onipotente, pode todas as coisas. Ele é onisciente, sabe todas as coisas. E Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. Cada dia que nós vivemos, nós criamos novas lembranças. Por isso é tão importante nós consagrarmos todas as nossas ações, pensamentos a Deus. Como eu tenho insistido com todos, começar o dia com leitura da palavra e oração é imprescindível para que a gente tenha um dia bom. Nós continuamos lutando contra isso. Muitas pessoas, elas têm a dificuldade, eu chamo a atenção e eu falo, não está tarde, não podia ser mais cedo. Sempre dando a entender a prioridade que é de nós colocarmos Deus nas nossas vidas. Assim o fazemos em relação ao domingo e o restante da semana. Nós priorizamos o culto no domingo como um agradecimento dos dias que se passaram, da semana que se foi. Equivocadamente, muitas pessoas acham que domingo é o último dia da semana, mas na verdade domingo é o primeiro dia da semana. E quando nós nos encontramos, o nosso objetivo no domingo é agradecer pela semana que passou e consagrar a semana que se inicia. Também, semelhantemente, fazemos isso com os nossos recursos, quando nós entregamos os nossos dízimos e as nossas ofertas. Nós vamos abrir vários textos hoje, então fica com a sua Bíblia na mão, Salmo 118, verso 4. Salmo 118, verso 4 diz: Digam, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Nós não merecemos, mas Deus, Ele continua nos abençoando, continua nos enchendo das suas graças. Uma coisa que Deus com certeza sabe são todos os nossos passos. Salmos 139, verso 16. Algumas verdades e algumas certezas que eu separei para você começar a gravar no seu coração. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles ainda havia. O salmista entendeu essa verdade e ficou espantado, pois apesar da grandeza da criação, Deus cuida de nós. Se você conseguir abrir os seus olhos e olhar para alguma coisa diferente dos seus problemas, você começar a analisar as coisas que estão à sua volta, você sim vai conseguir contemplar a figura de Deus e ver Ele cuidando de nós em todos os seus momentos. Não só nos nossos pecados, não só nas nossas ações, não só nos nossos louvores e nas nossas orações, mas Ele cuida de nós. Mateus capítulo 1, verso 23. Se você tiver dificuldade em encontrar, só assista para você, só ouça para você não perder o que a gente está falando, tá? Mateus 1,23 diz: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel,
que quer dizer Deus conosco. É um Deus que não está longe, não é um Deus que está apenas em templos, mas um Deus que habita nos nossos corações. Em um mundo que nós vivemos, um mundo que jaz no maligno, em que os seres humanos só pensam em si mesmos, e é algo que eu tenho brincado junto com a Rosângela. E ontem a Rosângela falou e algumas pessoas ficaram olhando assim, né? Casamento é uma relação entre duas pessoas interesseiras e hipócritas. Nós queremos coisas. E aí, às vezes, a gente ouve uma música que passa na rádio lá, que o cara está amando a mulher e a mulher amando ele, que ele consegue viver até na casinha de sapê. Ninguém consegue. É difícil você não ter as coisas para abençoar a sua vida. Então, nós como seres humanos, nós somos interesseiros, nós somos hipócritas, nós queremos apenas satisfazer os nossos desejos, o que é diferente da visão de Deus. Deus é um Deus que nos ama apesar de nós. Em um mundo que jaz no maligno, em que os seres humanos só pensam em si mesmos, em que a corrupção é clara aos nossos olhos, nós temos um Deus cuidando de nós. Se nós olharmos o mundo, nós vemos a fome, nós vemos a nudez, nós vemos a prostituição, a perdição, drogas, bebida, uma série de coisas que mostram como esse mundo está perdido. Mas quando nós olhamos para nós e o cuidado de Deus nas nossas vidas, nós vemos como Ele cuida de nós. Não com os olhos de juízo, não com os olhos de destruição, como nós falamos 1 ou 2 domingos atrás, que a maioria dos deuses, eles são deuses que eles são furiosos, e que eles querem que você ofereça algo para eles, para que ele aplaque a ira dele. Se você for numa religião de matriz afro, você vai ver que se você não levar a oferta àquela divindade ou pseudo-divindade, ela vai continuar te atormentando, te assolando. Isso não é assim com o nosso Deus. Nosso Deus não olha para nós com olhos de juízo, nem de destruição, mas com olhos de amor. Jeremias capítulo 29, verso 11. Jeremias capítulo 29, verso 11. Quando você pensa que a sua vida ela vai ser destruída, quando você entende que o teu tempo acabou, que não há mais solução, Deus vem e fala: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Imaginar Deus cuidando de nós é motivo suficiente para estarmos alegres. Salmos 126, verso 3. Salmos 126, verso 3. 126. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Toda essa abertura, ela tem a ver com a glorificação do Senhor em relação ao que Ele tem feito nas nossas vidas. Se você não tiver os teus olhos fitos nas coisas que o Deus tem feito, você perde o entendimento, você perde o foco, e você continua achando ou passa a achar que você é como essas pessoas que andam no mundo, pessoas que estão perdidas. Aconteceu alguma coisa? Que estão perdidas, que não têm luz, que não têm entendimento, que não têm esperança. O nosso Deus, Ele é um Deus diferente. E a palavra de hoje tem como título Lembranças. Se tiver algum problema, você me avisa que eu paro para poder voltar aí, tá? Roberto Carlos, ele fez uma música falando detalhes. E ele procurava detalhes. E nós somos pessoas que colecionamos lembranças. Pedi para o Alice e o Felipe fazerem, não sei como eles fizeram, depois eu vou ver no vídeo. Mas eu pedi que fosse compartilhado o que Cristo fez na vida deles. Qual é a mudança que houve. Cada um de nós tem que ter essas coisas dentro do nosso coração. Eu tenho que conseguir olhar para o meu passado e eu tenho que ver a ação de Deus na minha vida. Uma vida que ainda há muito ainda por ser consertada, há uma vida em que as pessoas olham e não conseguem identificar muitas vezes aquilo que nós estamos falando, mas uma vida que está num processo de transformação. A nossa palavra está em Salmo 100,
Quero convidar você a abrir a palavra de Deus e, se possível, ficar de pé no seu local. Salmo 100. Assim diz a palavra de Deus, Salmo 100. Salmos de ação de graças. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e, de geração em geração, a tua fidelidade. Senhor, palavra do Senhor. Senhor, te louvamos, adoramos e bendizemos por essa palavra que nos traz a esperança, nos traz a alegria, nos confronta e nos conforta. A tua palavra que é firme e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, Pai. Que a tua palavra, Pai querido, penetre no nosso interior. Que nós possamos, Pai, abrir os nossos olhos e conseguir te ver no nosso viver, no nosso respirar, nos nossos negócios, nos nossos estudos. Que esta noite, Pai querido, nós possamos ser cheios da tua presença. Peço, Pai, a tua capacitação para trazer uma mensagem santa aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Poder se assentar. O Salmo 100, ele está inserido num grupo de salmos chamados Salmos de Ações de Graças. Algo que nós não temos o costume de fazer. Nós temos dificuldade de reconhecer aquilo que é abençoado. Nós temos dificuldade de agradecer ao Senhor pelo que Ele tem feito. Mas mesmo assim, Deus, Ele nos exorta que nós reconheçamos a figura dEle em todos os nossos caminhos. Para talvez a maioria, ou uma grande parte, eu já falei, o livro de Salmos, ele é dividido em 5 conjuntos de livros. Se você for lá no Salmo 1, você vai ver que está lá Salmos, seção 1, Salmos do 1 ao 41. A seção 2, Salmos 42 e 72, a seção 3, de 73 a 89, e a seção que nós trabalhamos é a seção 4, que é do verso do Salmo 90 até o Salmo 106. Você pode ver na sua Bíblia, está escrito isso. Salmo 100 é um cântico de louvor ao Senhor. A grande maioria dos salmos, eles foram criados por Davi em momentos de luta, dificuldade, mas também de glorificação ao nome dele. As músicas, os salmos, eles eram muitas vezes cantados como uma expressão de louvor e adoração ao Senhor. Na igreja primitiva, o Salmo 100, ele era usado de uma forma devocional. Ao acordar, a pessoa ela lia os salmos, conseguia olhar para o céu, diferente de você acordar e olhar para a tela do celular. É algo que a Rosângela está me propondo pelo menos um dia na semana, que isso pode ser uma coisa para você também. De um dia da semana você acordar e você, antes de fazer qualquer coisa, você vai dar uma volta sozinho, com a sua esposa, com o seu marido, com o seu filho, quem quer que seja, olhando os céus, tentando olhar para aquela beleza criada do Senhor. Você começa o dia de uma maneira diferente, de uma maneira que vem trazer algum tipo de consequência diferente do que aquela que você está acostumado a fazer. O salmista, de uma maneira especial, ele convida os cristãos, ou os crentes, no caso dos judeus, a louvarem a Deus, porque Ele nos escolheu para que fôssemos seu povo, e para que nós estivéssemos debaixo dos seus cuidados. Efésios capítulo 1, verso 4. Efésios 1, verso 4. Cada versículo desse que eu estou pedindo para você abrir, que eu estou lendo, ele foi escolhido especialmente para tocar em alguma área da sua vida, para trazer algum tipo de reflexão na sua vida em relação à presença de Deus nela. Efésios capítulo 1, verso 4 diz:
Assim como Deus, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Todos, ou a maioria dos meus queridos que trabalham com o comércio, tenho certeza que quando um cliente ele adentra na loja e vai comprar um produto seu, você se alegra. Se alegra porque ele escolheu o teu produto e não o produto de outro. Escolheu a sua floricultura, a sua transportadora, a sua academia de ginástica, de luta. Ele escolheu. E você fica feliz quando uma pessoa entra, quando uma pessoa vem fazer uma visita na igreja. Eu me alegro. E nós temos que entender que Deus ele fez exatamente isso conosco antes da fundação do mundo. Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Salmos 1 fala: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. O salmista fala inicialmente da parte do culto, em que consiste na celebração da ação de Deus e os seus benefícios. Nós temos, como eu já disse para você, a dificuldade de agradecer. E como nós não agradecemos, nós temos dificuldade de reconhecer a ação de Deus nas nossas vidas. Nós temos que exercitar sermos gratos. Sermos gratos pela respiração, sermos gratos pela casa nova, temos que ser gratos pelo carro novo, pela companhia que nós temos, pela igreja onde nós congregamos, pelo país. N motivos de gratidão. E quanto mais você desenvolver na sua vida, na sua oração, a gratidão, você vai ficar muito mais satisfeito. É como você pegar um sanduíche grandão para você comer e você comer em 3, 4 mordidas, você não sente nem o gosto. Se você comer ele devagar, você vai saboreando e você vai começando a sentir os sabores, exceto se for o Alice, que enche de ketchup, porque ele só vai sentir o gosto do ketchup, né? O que mais as pessoas querem declarar é que elas são livres. Nós vemos um movimento aí de ideologia de gênero, eu tenho que tomar um cuidado enorme com as palavras, em que as pessoas elas querem ser o que elas querem. Já passamos pelos bebês reborn, já passamos pelas pessoas Therian, que dizem que são animais, e cada vez mais as pessoas elas inventam novas manias, porque elas querem dizer que elas são livres. Mesmo os cristãos, eles acham que são livres. E eles são livres para fazer o que quiserem, eles são livres para dançar, eles são livres para pular, e na verdade a liberdade que nós temos em Cristo é de dizer não ao pecado. Essa é a liberdade que nós temos. Mas as pessoas que caem no livre-arbítrio, eles entendem que pelo seu próprio esforço, pela sua própria vontade, pela sua própria decisão, eles como pecadores, filhos de Adão, decidiram se tornar filhos de Deus. É como se eu pudesse mudar sozinho a minha natureza. Eu não posso mudar a minha natureza. Em oposição a isso, o salmista, ele chama o povo de Deus e informa que a salvação provém da boa vontade do Senhor, e o fato de espiritualmente regenerados não provém de nós. Você não é o que você é pelo seu esforço. Você pode ser um comerciante de sucesso, que você vai buscar todas as técnicas do mercado, você é uma pessoa que desenvolve um marketing perfeito, você tem uma clientela perfeita, mas isso não vale para a área espiritual. Mais uma vez, Efésios capítulo 1, verso 5. Ele nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. E hoje pela manhã eu exortei vocês a lerem a Bíblia e procurarem o significado da palavra beneplácito, a sua boa vontade. Então, segundo a boa vontade de Deus, Ele nos escolheu. Ele disse: eu quero você, eu quero fulano, beltrano. Antes que nós fôssemos uma substância informe no ventre das nossas mães, Deus já havia nos escolhido. E ao denominar seu pasto, Ele nos dá a conhecer que através da mesma graça que uma vez nos foi comunicada, nós continuamos salvos e intocáveis até o fim. Não tem como você perder algo que não foi dado por você. Não tem como. Luísa, ela sempre vai ser a minha filha, independente do que acontecer. Tem o DNA que mostra de quem é filho. É algo para você não ter como você fugir disso.
E espiritualmente também não temos como nós fugirmos dessa filiação de Deus. A vontade de Deus, ela é soberana. E quando o ser humano foge ou tenta fugir dessa vontade, Deus o pega e traz, seja de uma maneira violenta, como fez com Jonas, ou de uma maneira graciosa, como faz com outras pessoas. Quem nos separará do amor de Deus? Ninguém. Nem a altura, nem profundidade, nem o tempo, nem a saúde, nem a doença, nem a falta, nem a abundância, nem o dinheiro, nem nada poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nós temos que buscar o Senhor no render graças. O salmista convida todos os habitantes da terra a louvarem a Deus, nos indicando que a referência de tempo é o período em que a igreja será congregada dentro das mais diferentes nações. Nós vemos a igreja ela sendo um povo israelita em base. E aí começa que as pessoas elas começam a se achegar, atraídas por este Deus, pessoas que foram comissionadas antes da fundação do mundo. E aí o que nós vemos é essa graciosidade de Deus alcançando essas vidas. Salmo 102. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. O salmista ordena que Deus seja servido com alegria. Se você não quer servir a Deus, sirva quem você quiser. Pessoas que vêm à casa do Senhor com a cara amarrada, fica em casa. Fica em casa. Se você tem uma coisa mais importante de fazer do que louvar o teu nome do Senhor, que criou céus e terra e tem te abençoado, fique na sua casa. Se você tem um desígnio melhor para os seus recursos e você se sente oprimido de qualquer maneira, entregue o seu dízimo para quem você quiser, ou gasta, ou come hambúrguer, faz o que você quiser. Porque Deus, Ele é um Deus do ouro e da prata, que Ele não precisa de nada de vocês. A gente esquece dessa visão de que nós somos escravos do Senhor e que servir a Ele tem que ser um privilégio. Já falei que se eu tivesse qualquer tipo de tristeza no meu coração, eu iria vender pipoca na frente de qualquer igreja, que eu iria abençoar muito mais com dinheiro ali, ajudando missionários, do que falando. Eu faço o que eu faço, porque eu faço com alegria. Eu tenho prazer de ajudar vocês. Mesmo que vocês fiquem bravos, eu fico olhando, amém, 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 entendeu? Eu não ligo, eu não ligo se você fica de cara amarrada para mim, se você fala mal de mim, eu não ligo. O que eu quero é você salvo. E eu sei que eu pego pesado, às vezes eu pego pesado com um ou com o outro, aí eu chego para Luiz e falo, Luiz, eu peguei pesado? É, pai, você é meio sem noção. Eu sei, mas naquele momento é necessário, e eu procuro fazer o que eu faço, dirigido pelo Espírito. É claro que às vezes eu ajo na carne, porque eu sou ser humano como você. O salmista ele ordena, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele, diante dele com cânticos. O cantar formoseia o rosto, traz alegria, mostra a sua felicidade. Salmo 100, verso 3. Sei que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Aqui o salmista se apresenta primeiramente uma repreensão. Pessoas procuram outros deuses. Nós somos pessoas que temos dentro do nosso coração uma fábrica de ídolos. Nós criamos ídolos no nosso coração, que podem ser ídolos lícitos ou ilícitos. O tempo inteiro nós estamos tentando substituir Deus, e o salmista vem, sabei que o Senhor é Deus, não são outros deuses, só o Senhor é Deus. Essa multidão de deuses procura substituir o verdadeiro Deus único e a sua glória. E o salmista chama todos os homens a cessar o roubo a Deus da sua glória, a glória devida ao seu nome. Porque você adora a Deus, ou adora qualquer outro ser. Qualquer outro ser, qualquer outra coisa que tome o lugar de Deus, é um ato idólatra, e é uma forma que nós estamos tendo de roubar a glória daquele que é digno e colocarmos essa glória sobre as nossas vidas. Esse é o mundo de hoje. Romanos capítulo 1.
Romanos capítulo 1, versos 20 e 21. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Esse é o mundo de hoje. Pessoas que têm fechado o coração em relação às coisas divinas do Senhor. Pessoas têm procurado satisfação em todas as coisas, menos em Deus. Não contentes com o único Deus, os homens se tornaram fúteis em suas imaginações. E as pessoas, elas estão de toda maneira tentando satisfazer a fraqueza do seu próprio coração. Porque quanto mais vêm as maravilhas de Deus, mais eles são constrangidos. Não tem como você olhar para uma flor como essa. Mudou, cadê a outra? Olha, tá? Não tem como você olhar para um conjunto como essa orquídea, eu estava olhando para de manhã, e você não conseguir ver a perfeição das coisas de Deus, não. Estava vendo um testemunho de um candidato político que não deixaram ele se assumir, e ele chamava Enéas. E ele, quando ele acabava, ele tinha um tempo de milésimos de segundo, e ele falava na televisão: meu nome é Enéas. E aí um dia ele foi entrevistado num programa desses Serginho Groisman e tudo mais aí, e aí perguntaram para ele assim: doutor Enéas, como você é uma pessoa muito estudiosa, ele tinha várias faculdades, ele tinha mestrado, eu estou chutando a graduação dele, falava várias línguas, como eu vejo que você é uma pessoa extremamente estudiosa, eu entendo que você não acredita em Deus. E ele olha para o câmera e fala assim: não. E ele fica uns 20 segundos falando a palavra não, e ele fala assim: em todos os meus estudos, em tudo que eu já vi nessa terra, em todas as áreas de estudo que eu participei, eu não posso dizer que não é Deus, não é uma força superior, não é um arquiteto. Ele começou a procurar nomes, que não existe um Deus que criou todas as coisas. As pessoas dizem que o mundo é simples, mas o mundo não é simples. O mundo é complexo. Se você olha uma ave, você olha um animal, se você olha uma planta, se você olha um peixe, se você olha qualquer coisa, você fala assim: é complexo demais. Se você olhar os céus, o universo, é tudo muito complexo. Não dá para imaginar a criação de tudo isso, a revelia como o homem diz. Por isso eu digo para vocês, eu creio em Deus. E é muito legal você ver esse tipo de coisa. Ele conseguiu, dentro do seu conhecimento e dentro da sua sabedoria, que Deus existe. Como os homens, na prática do culto divino, em sua pureza, encontram dificuldade, o salmista mostra o caminho correto, ordenando a reconhecer a Deus como Senhor, não como emoções, mas de forma racional. Romanos capítulo 12, talvez o verso que o Alice decorou primeiro. Romanos 12, versos 1 e 2, que diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Deus, Ele não quer as suas emoções. Ele quer que você, com a sua mente, com o seu intelecto, com a sua capacitação, que você possa adorar a Deus, entendendo, olhando para as coisas e falando assim: não tem como deixar de acreditar neste Deus. A glória de Deus é intocavelmente preservada, mesmo que nós labutemos para macular a glória dele. Nós fazemos isso o dia inteiro, todo o tempo. Nenhuma divindade pode se opor com o intuito de obscurecer a glória do seu nome. Não existe nenhum Deus que pode se levantar contra o nosso Deus. O salmista então fala dos grandes benefícios de Deus, e de uma maneira especial ele deseja que os fiéis meditem sobre os mesmos. Quantas bênçãos
e dize quantas são. E verá surpreso quanto Deus já fez na sua vida. O que Deus faz, o que Deus já fez e o que Deus está fazendo na sua vida. Possibilidades. Olhe para o teu passado, olhe para o teu presente e pense no teu futuro, aonde você vai estar seguindo o Altíssimo. Dizer que Deus nos fez é uma verdade geralmente bem reconhecida. As pessoas, elas acreditam em Deus, mas será que acreditam num Deus que Ele é Senhor? Porque é muito bonito a gente falar de um sacerdote. Eu quero ter um homem na minha vida como um sacerdote. Mas você está pronto a ser submissa a esse sacerdote? Eu quero uma mulher valorosa, como a mulher de Provérbios, mas você está disposto a morrer por ela? Você está disposto a dizer não para ela, para abençoá-la? Não pela sua carne, não pelo seu desejo, não a sua forma de oprimir, não para ser o machão, mas para ser um sacerdote como Cristo, em que tem momentos que fala, entra no seio do seu amado, e outro momento olha e fala, raça de víboras, é o nosso Deus. Efésios 2,10 diz, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Ele não só escolheu você antes da fundação do mundo, Ele também fez uma linha e falou assim, eu quero que você caminhe desta forma. Só que nós, muitas vezes, nas nossas rebeldias, nós queremos pegar algum atalho, nós queremos encontrar um novo caminho, e o que acontece é que nós encontramos uma parede ou alguma coisa. Ontem, quando nós saímos, eu fui fazer a virada, a gente se encontrou lá, quando eu fiz uma virada, aí eu fui para a rua errada e dei de cara com um monte de terra. Falei, nós estamos no caminho errado. Só existe uma saída. A saída é Cristo. E se você não entende isso, você vai ficar perdendo o seu tempo, indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Então o salmista diz, somos seu povo, ovelhas do seu pasto. E ele faz referência à graça que Deus separou para os seus filhos como sua herança, a fim de que nós pudéssemos ser cuidados e alimentados debaixo das suas asas. Mateus 23:37. Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas, como eu gostaria de recolher vocês debaixo das minhas asas, como pintinhos. Mateus capítulo 23, verso 37. Jesus, ele olha para Jerusalém, uma Jerusalém que rejeitou Jesus, um Jerusalém que não queria a figura de Cristo como o Todo-Poderoso. Quantas vezes nós fazemos isso? Mateus capítulo 23, verso 37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das tuas asas, e vós não o quisestes. Para os salvos, você pode ter uma vida toda cheia debaixo da graça, ou você, dentro da sua rebeldia, você pode colher o fruto da sua rebeldia, até que chegue um momento que realmente Deus, ele puxa a corda e fala, vem, que acabou a sua brincadeira, e agora quem vai mandar aqui, quem vai comandar na sua vida sou eu. Isso acontece. Deus, ele faz isso. Às vezes ele dá linha para você fazer o que você quer. Ele te escolhe antes da fundação do mundo, ele te mostra qual que é o melhor caminho, ele fala como você tem que agir. Pais sabem muito bem isso, pais e mães sabem muito bem isso. E aí o filho toma uma decisão. Não estou dando um recado para ninguém, não, e menos para minha filha, não é isso. Mas os pais, eles determinam caminhos e querem que os filhos sejam abençoados e não sofram da maneira que eles sofreram. Mas se o filho, ele quer trilhar pelo caminho errado, há um momento em que ele vai ser puxado de volta, porque quem puxa não é o pai e a mãe, é o próprio Deus. É a grande certeza do nosso coração em relação aos nossos filhos, que eles são filhos gerados numa aliança com o Senhor que é inquebrável.
E que essa aliança, quando ela é requisitada pelo Senhor, o Senhor puxa a linha, puxa a corda, e não tem mais querer nem nada. Que é o que vai acontecer no final dos tempos: todo joelho se dobrará, e toda língua se confessará que Ele é o Senhor. Quer você queira, quer você não queira, você vai fazer. Que é o que acontece muitas vezes dentro das casas. Ah, o filho está dando show, está fazendo isso. Chega, acabou. Ah, acabou. Não tem mais conversa. Não devemos atribuir esse nascimento espiritual que nós temos, essa regeneração, como se fosse por causa da minha mamãe e do meu papai. Isso é algo sobrenatural, isso é algo que transcende a nossa realidade, porque a realidade dos nossos pais é uma realidade corrompida, e nós precisamos dessa regeneração do Espírito que provém de Deus. Porém, tristemente, quando vemos a realidade da igreja cristã, a maioria dos homens acha que veio a Deus pelas suas próprias forças e energias. Salmos 100, verso 4. Entrai por suas portas, com ações de graças, e nos seus átrios, com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. A conclusão do salmista é quase a do começo. Exceto que o salmista adota um modo de expressão que lembra aos crentes que não basta você confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. O cristianismo verdadeiro, ele vai além disso. Ou você acredita e vive, ou você não acredita. Ou acreditar, ele tem que ser seguido do crer, e tem que ser acreditado da prática. Lucas 10, 27. Lucas 10, 27. Lucas, achou aí, Lucas? Lucas capítulo 10, verso 27. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças e todo o seu entendimento. E é fácil você dizer: eu amo a Deus. Mas aí depois ele completa, falando assim: amai ao próximo como a ti mesmo. Não devolveis mal por mal. Não devolva algo que você não entregue algo que você não quer receber de volta. Os que entram no templo se apresentam em seus atos, são encorajados a chegar-se com gratidão diante do Senhor. Não venha para a casa do Senhor com espírito de amargura. Venha para a casa do Senhor buscando a aceitação dele no sentido de gratidão. Deus não pode ser de outra forma adorado senão em gratidão, em total concordância com a maneira prescrita na sua palavra. Então o salmista acrescenta que a misericórdia de Deus dura para sempre, a sua verdade é igualmente eterna. Se Deus nunca cessa de cuidar de nós, não devemos nos cansar de render louvor e graças a Ele. Apocalipse 4:11. Apocalipse capítulo 4, verso 11. Que bom seria que você acordasse durante de manhãzinha e olhasse para os céus e declarasse: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Seria tão bom que você começasse o seu dia glorificando ao Senhor. Salmo 105. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. O verso 5 é a confissão que os adoradores em Israel faziam quando compareciam no santuário. A bondade de Deus é a expressão clara para as coisas que Ele prometeu na aliança, e se cumpriram, e estão se cumprindo, e vão se concretizar na glória celestial. Salmos 34:8 diz: ó, provai e vede, o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que se refugia. Será que você tem a capacidade de chegar para alguma pessoa que está em sofrimento e falar para ela assim: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia? Eu sou essa pessoa, eu tenho provado e visto aquilo que Deus faz e fala na minha vida. E finalmente, Salmo 106, verso 1, que diz: aleluia, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Quantas vezes somos tão insensatos que raramente sentimos a diária misericórdia de Deus?
nem mesmo quando ocorre a mais palpável exibição dela, com o simples abrir dos olhos ou respirar, aquilo que você reputa como normal e comum, olhe como não sendo. Então a gente tem acompanhado a Isabela com a febre que ela tem sentido. Ore bastante por ela, espero que tenha passado. Os pais só vão perceber a bênção que é a Isabela não estar com febre quando ela tem febre. Nós temos que olhar para os nossos filhos e agradecer e fazer as coisas como Jó fazia. Acorde de manhã, olhe para sua esposa, para o seu marido, para sua mãe, para o seu pai, quem quer que seja que conviva com você, e glorifique ao Senhor pela vida dessa pessoa. Glorifique a Deus porque o Lucas ele pode chorar, e porque a Esther tem leite para amamentar, e que há colos para pegar ele. Gente, são motivos N que nós temos que fazer, mas a gente entra nesse modo correria e a gente não consegue observar a ação de Deus e as misericórdias dele. Que possamos reconhecer Deus em todos os seus benefícios. E eu quero pedir para você repetir comigo: o Senhor é bom. O Senhor é bom. E a sua misericórdia, dura para sempre. Senhor, em nome de Jesus, louvamos o Teu nome e agradecemos pela Tua graça, Teu amor e cuidado. Queremos, Pai querido, colocar a nossa vida na Tua presença, pedindo perdão a Ti, por todos os momentos, Pai, que nós não reconhecemos a Tua graça, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Que nós possamos, Pai, olhar para todos os Teus benefícios, Pai, desde o menor até o maior, do mais simples ao mais complicado, que nós vivamos, Pai querido, com as nossas mãos elevadas aos céus, reconhecendo que o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Louvamos, adoramos e bendizemos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Graça ao nosso bom, querido e amado Deus.